Então, Marlene, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui consigo. Ok, igualmente. Yeah. Obrigada. Pessoal, nós estamos aqui hoje com a Marlene e a Marlene, na verdade, é aquela médica empreendedora. Vocês vão conhecer, vão ter aqui a oportunidade de conhecer a Marlene. É uma história incrível que ela vai nos contar aqui sobre a sua vida. Nós estamos a fazer aqui essa conversa porque a Marlene faz parte de uma mentoria que nós temos, que é a mentoria do ano sabático, onde ela tem estado a aprender uma série de dicas para crescer no sentido profissional, sentido emocional, financeiro e como pessoa. Então, estamos a coisa de dois meses apenas, agora estamos em março, e a Marlene já está com uma série de ideias sobre negócios, sobre como começar a programar a sua reforma. E então tiramos esse tempo para fazer aqui um pré-balanço, porque eu gosto de começar as coisas logo no princípio, o quanto antes, desde cedo, a fazer aqui a reportagem, para depois mostrar o antes e o depois. E eu achei interessante, quando estávamos a fazer aqui uma das aulas da mentoria do ano sabático, e eu provoquei durante a aula quem gostava de ser destravado no digital. E a primeira que se colocou à disposição é a Marlene. Por isso hoje nós vamos fazer essa abordagem com a Marlene. Vocês vão ter aqui a oportunidade de conhecer essa mulher fantástica, e ela vai dizer na primeira pessoa quem ela é, e depois aqui a conversa vai ser bastante fluida. Ok? Então, Marlene, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada. Okay? Aqui a nossa conversa, uma espécie de podcast, tá? Vai ser uma abordagem bastante descontraída, e aqui nós vamos conseguir fazer assim um 360 graus sobre quem é a Marlene, o que é feito da Marlene, como é que nós podemos, o pessoal lá pode localizar a Marlene e etc, tá bom? Já agora, por favor, gostava de apresentar-te quem é efetivamente a Marlene e como é que nós podemos então começar a tratar. Ok, pessoal, muito obrigada pelo convite, né? Marlene de Oliveira é o meu nome. Eu sou médica, trabalho já há sensivelmente 6 anos como médica, mas antes já fui enfermeira, né? Trabalhei como enfermeira durante 19 anos, agora como médica, e nesse preciso momento estou a trabalhar, estou a fazer também uma formação, uma especialidade em imagiologia, que é algo que eu amo muito, né? Imagiologia, tudo que tem a ver com imagem, né? Raio-X, ecografia, ressonância magnética, ataque e por aí fora. Então estou a fazer uma especialidade para me vincar também nessa área. E além disso também estou a começar né, quero abrir negócios, ou então já faço alguns negócios que também fazem parte da minha vida. Por enquanto, isso eu estou com... Ok, muito obrigado, Marlene, por ter feito aqui essa abertura. Marlene é casada, vive com o esposo, com os filhos. Queres falar um pouquinho sobre a questão da vida familiar? Bem, sim, vivo com a minha família, né? Tenho 3 filhos. Praticamente agora já tenho 6, né? Porque agora também tenho os outros 3 de uma irmã que eu perdi há bem pouco tempo. Então considero já como meus filhos também. Tenho 6 filhos. E a nossa vida familiar é essa, né? Interativa. O primeiro tem 29 anos e o último tem 6 aninhos. É o Alexandre, né? Muito bom. E também já tem um netinho. Opa, isso é bom. Então uma senhora com uma vasta experiência, né? Por acaso. Isso é fantástico. Marlene falou-nos aqui que trabalha com, é médica, trabalha com imagiologia, é agora a nova especialidade que Sim, está a minha nova especialidade que eu estou a fazer. Ok, e como é que foi essa transição de carreira, de enfermeira para médica? É muito comum isso acontecer ou nem por isso? Sim, é comum, é comum. Eu pensei em sair de uma área para outra, porque acho que precisava de mais, né? Achei que ia fazer mais. Trabalhei como enfermeira, também gostei muito de trabalhar como enfermeira, mas realmente é um curso que é pouco valorizado em Angola,
mas é uma área muito nobre e trabalha-se muito também. E a pessoa está mais ligada até com o paciente, mas eu preferi agora ser médica. É um pouco mais trabalhoso, porque antes, por exemplo, quando eu era médica ou quando era enfermeira, eu tinha muitas folgas, trabalhava 24 horas, tinha aí 3, 4 dias de folga, mas agora como médica é muito mais apertado, mas também está sendo uma experiência muito boa, porque eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta-feira, e às vezes eu também trabalho no final de semana. É mesmo muito apertado, é cansativo, mas a experiência está a ser boa, porque é um desafio, é um grande desafio ser médico. Ok. Mas comparando entre médica e enfermeira, para si achas que qual é a melhor profissão? Acredito que como médica. Médico, né? Sim, como médica, porque eu tenho um conhecimento mais aprofundado das coisas e sinto-me melhor agora como médica. Embora é mais trabalhoso, tenho mais trabalho, porque eu não tenho praticamente folga, eu trabalho de segunda a sexta-feira, mas eu gosto, principalmente nessa área onde eu entrei agora, imagiologia, imagem, né? Porque se podemos notar agora, as patologias todas, todo médico precisa de um imagiologista. Porque consoante o tempo vai indo, nenhum médico daqui a pouco vai conseguir trabalhar sem imagiologista. Porque o imagiologista pode prevenir também algumas patologias, ele consegue diagnosticar e também já tratamos. Antes o imagiologista dizemos que praticamente não trata, mas agora o imagiologista trata. Ele consegue dar conta de uma doença, por exemplo, um tumor, já consegue ver onde vai encaminhar o paciente, qual é o tratamento que vai se fazer lá e é muito bom para mim essa descoberta, essa nova fase. É possível viver sendo médica em Angola, ter uma qualidade de vida minimamente estável sendo médica em Angola? Não diria tanto, não diria tanto. Se tu não tiveres uma casa, não tiveres um carro, é muito difícil ser médico em Angola. Viver do salário, porque o salário do médico, por exemplo, que termina agora, não chega a 500 mil kwanzas. São aí 300 e pouco. E para tu teres mais dinheiro, teu salário chegar até 500, 600 ou mais, tu tens que fazer N bancos, né? Muitos bancos e perderam muitas noites. Então não é tão gratificante assim, ou não é possível ter uma vida estável como médica em Angola, sem ter que ter uma outra fonte de rendimento. E é incrível que isso venha acontecer, né? Porque para ser sincero, porque se trata de uma profissão muito sensível, tá vendo? Lidam com vidas humanas. E por conta disso, eu sempre pensei que o médico fosse um daqueles que sempre tivesse devia, né? Se não devia sempre ter um dos melhores salários a nível do mundo. Lidam com situações. Por isso é que agora consigo perceber porque que, por exemplo, nos Estados Unidos a saúde é muito cara. Porque acho que lá, em termos de salário anual, o médico deve estar, consegue viver muito bem do salário. Sim, consegue. Até o enfermeiro, Angola, né? Porque o que eu consegui constatar é que até o salário do enfermeiro às vezes chega a ser um pouquinho mais. Por quê? Porque o enfermeiro é que cuida. O médico, por exemplo, trata, vai receber o paciente, vai prescrever o que o paciente tem que fazer, mas o enfermeiro estará de tempo integral para cuidar do paciente. Então eles têm um salário mesmo bom, eles conseguem viver do salário nesse país, né? No salário, conseguem. Mas aqui já é difícil. E agora, como fazer a inversão de marcha? Preparar aquilo que é, vamos dizer, a sua reforma, de modo a que não sinta tão sufocado com aquilo que são os salários, não vou dizer míseros, mas que ainda não é satisfatório para satisfazer, fazendo aqui a redundância, as necessidades profundas da família. Fazer uma redução de marcha é pensar em negócios, né? Pensar em negócios, de agora outros investimentos, que possam te ajudar a auxiliar naquilo que é o teu salário, porque a profissão que eu escolhi, eu gosto de trabalhar nessa profissão, né? É algo que eu gosto, mas pronto, não vai me ajudar a viver ou a ver né, a construir o meu futuro. Então tenho que olhar para outras casas, que é já nesse caso
né, os negócios. Ok, Negócios, investimentos. isso é bom. Yeah, Quando fala de negócio, fala da minha praia. Eu gosto de falar de negócio, ok. porque eu particularmente, Marlene, eu comecei a empreender desde muito cedo. Eu comecei a fazer negócio aos meus 10 anos. Oh, É, muito cedo. desde muito cedo. Nós às vezes pensamos que a dar essa abertura aos filhos, é muito cedo, mas é muito bom. Acho que conseguiste andar com os teus próprios pés e hoje, se calhar, estás no caminho ou no lugar em que Com certeza. nem sequer imaginaste que chegaria. Não, não, jamais. Aliás, como foi fruto mesmo das várias dificuldades que a vida também foram apresentando. Porque eu sou filho de uma quitandeira e de um carpinteiro. Na verdade, os meus pais, eles são do Kwanza Norte, quando vieram do Kwanza Norte para Luanda, então eles precisavam ter um meio de subsistência. E logo a minha mãe começou a vender no mercado Roque Santeiro. Ok. E como era muito pequeno, então ela levava-me para o rock, tá vendo? E à medida que ia levando, enfim, eu via desde muito cedo como é que a minha mãe fazia para fazer vendas. Então eu aprendi desde muito cedo, quando eu decidi que devia, fruto das várias necessidades que a vida impunham, né? Às vezes eu precisava de um caderno, nem sempre a mãe tinha condições de dar-me um caderno, precisava de comprar um par de sapatilhas, nem sempre tinha. Então eu decidi muito cedo, vou abrir um negócio. Montei uma bancada em frente à casa dos meus pais e já comecei a fazer negócios. E hoje temos o grupo Olho Singelo, onde estou lá como CEO. E no grupo Olho Singelo nós atuamos em várias áreas, está vendo? A construção civil, a agricultura, gestão imobiliária, enfim, também temos a parte da formação profissional. E eu corroboro consigo quando dizes que criar um negócio é a via mais assertiva para você conseguir preparar melhor a sua aposentadoria. Mas hoje não estamos aqui para falar propriamente do Ernesto, estamos para falar da Marlene. Então diga-nos lá, assim, falando de negócio, carrega para si consigo esta veia também de empreendedora? Ou é algo que estás a pensar em começar agora a fazer, fruto de talvez a mentoria que estás a fazer? Falar de negócios, eu digo que também já carrego essa veia, porque eu também fui criada por uma mãe, né? O nosso pai abandonou muito cedo, então quem criou-nos foi a minha mãe. E eu lembro-me que eu também já vendi no rock. Já vendi no rock. Ok. Yeah. Opa! Já vendi no rock porque pouco antes de eu me casar, eu casei muito cedo. Acho que eu tinha aí os meus 19, quase a fazer 20, faltava um mês ou dois. E eu já estava fazendo enfermagem, terminei a enfermagem naquela época. E como nós ainda não tínhamos salário, eu trabalhava como voluntária no Hospital Américo Boa Vida. Então minha mãe disse, não, para não ficar aí, é melhor que venhas aqui comigo, acompanhas e trabalhas pelo menos até às 10, 12 horas. Nós vendíamos caixas de vinho, ela recebia de um senhor, a crédito, vendíamos e despachávamos naquelas senhoras que depois queriam vender a retalhos. E eu entrava na praça com a minha mãe às 7 horas, 6h30, 7, até 10, 11 horas eu depois ia embora. Então comecei já a ter aquela veia de negócio. Tanto é que depois, quando comecei a crescer, mesmo trabalhando como enfermeira, eu fazia também negócios lá mesmo no serviço. Sempre vendi roupas de criança. Tanto é que consegui dar um bom avanço. Consegui comprar um terreno lá no Camama. Uau! Construir a minha casa. Embora até hoje não tenha acabado, porque depois decidi sair de lá. Fui para Chicala, porque achei que era o melhor sítio para mim estar. Mas pelo menos consegui já fazer alguma coisa. E essa veia ainda não saiu agora. Com essa mentoria, acho que só veio para me dar mais uma força para reativar naquilo que é a área de negócios. Né? Ok. A área de negócios. Se tiver que investir, aliás, nessa altura a Marlene está a fazer algum negócio, já está a começar a começar a resgatar aquele período que você fazia de negócios,
ou só está ainda a pensar em investir em alguma coisa? Não, neste momento já comecei. Voltei a vender roupas de criança, dos 0 aos 9 anos, 9, 10 anos. Boa. E comecei de novo, né? A vender. Também vendo perfumes, vendo de Portugal, roupas interiores, camisolas interiores para homem. E então voltei nessa vibe, né? E vamos. Tenho fé que isso vai seguir em frente. Uhum. E aí vai posteriormente dar um bom. É importante. O mais importante é começar. Exatamente. Eu tenho estado a dizer isso. Tem que começar. Pelo menos começa. Tá? Pelo menos começa. E a consistência ou persistência é o caminho do sucesso. Começar e não desistir. Apesar dos baixos e altos, né? Então os altos e baixos vão sempre surgindo, sempre, né? Surgem. O negócio sempre foi assim. Okay. Quando tu trabalhas e tu sabes que não, todos os meses o meu salário será esse. Uhum. Mas em termos de negócio, tu hoje pode estar bem, venderes muito e amanhã não. Então isso já não pode desanimar para quem já está preparado. Ok. É próprio. Muito bem. Do negócio. E agora, assim, Marlene está hoje a vender roupas de criança, dos 0 aos 9, 10 anos. 9, 10 anos. Como é que as pessoas conseguem, assim, localizar? Tens um espaço físico? Como é que fazes as vendas? Bem, nesse momento ainda não tem um espaço físico. Eu vou começar a fazer minhas vendas online. Ainda não comecei, né? Estou a trabalhar no sentido. Mas no local de trabalho, nas amizades, faço publicidades, às vezes mesmo no Facebook. E é assim que eu vou começando a vender. Ok. Obrigado. Muito bom. Então, nesta altura, é mesmo a base dos teus contactos. A base né? dos meus contactos. Então, é por via dos teus contactos, desde colegas de trabalho, amigos, amigas, parentes, vizinhos, ok. Então, a publicidade tem estado a ir boca a boca. De boca a boca, por enquanto boca a boca, mas já daqui a pouquinho estamos a fazer planos para ver se conseguimos fazer de uma outra forma. Uhum. Qual forma, no caso? Nas redes sociais. Ok. Por exemplo, TikTok, porque agora é o sítio de maior venda. Né? TikTok é agora o sítio de maior venda. Então estamos a trabalhar no sentido para ver se conseguimos atingir um grande número de pessoas para que essas vendas sejam visualizadas e aderidas. E a Marlene já tem assim algum perfil no TikTok? Já tem estado a fazer alguns vídeos? Sim, já tenho um perfil no TikTok, tenho feito alguns vídeos e de forma paulatinamente, né, tem estado a crescer, mas já gostaria que tivessem mais visualizações, mais seguidores para ver se tornasse realidade esse projeto. Ok. Como é que as pessoas podem localizar no TikTok? Qual é o nome? Marlene Raila Oliveira. Ok. Raila Oliveira. Ok. Se desejarem alguma roupa, né, algum perfume no TikTok, coisa, só mandar aí uma mensagem. Marlene Raila. E aí encontram. Ou mesmo no Facebook. Muito Facebook, bem. O meu nome também é o mesmo, Raila. Marlene Raila é o nome que no Facebook também encontram, né? Muito bem. Como é que a Marlene assim consegue associar a mentoria do ano sabático com o seu crescimento, seja profissional ou mesmo também agora no ramo dos negócios? Sente que de certa forma tem estado aqui a ter algum impacto nisso? Sim, já sinto que tem tido algum impacto. Por conta desse trabalho que eu tenho, um pouco cansativo, ou se não mesmo muito cansativo, eu já consegui destravar alguma coisa, tipo a leitura. Estava a ter muita preguiça de leitura por conta do cansaço. Mas agora já consegui destravar isso, já tenho planos, tenho uma agenda, onde eu coloco o que eu vou fazer diariamente. Segunda-feira, das X às X hora, o que eu vou ler, o que eu vou fazer. E geralmente os meus livros eu tenho lido ao decorrer do trabalho. Né? Ponho aí um vídeo aula, essa que se diz. Audiobook, no caso. Audiobook, e vou escutando até chegar ao serviço, são aí 1 hora.
1h10, 1h já, Da já sua casa para o do serviço. serviço. Chicala, o serviço fica onde? Calumbo. Ah, Calumbo. Epa, você faz o inverso de muitos, Sim. né? O trajeto Quando eles inverso. vêm para a cidade, eu vou para lá. Quando Ok. eles saem daqui, eu vou. Acabas tendo a vantagem de não pegar o trânsito, né? Sim. Vou amenamente, sem Certo. trânsito. E eu consigo ir tanto da mesma forma como vou, da mesma forma como volto. Ok. Yeah. Então, nesse pessoal, espaço de tempo, eu consigo ler, consigo escutar, vou ler. Porque é o tempo que eu tenho. Quando chegar no serviço, vou ter que atender os meus pacientes, aí não terei tempo. E na hora de voltar, a mesma coisa. essa dica que a Marlene passa aqui é muito importante. Nós angolanos, infelizmente, temos o mau hábito, vou assim chamar, tá vendo? De não ler. Nós não gostamos muito, somos muito preguiçosos na leitura. E na mentoria do ano sabático, nós normalmente ajudamos ali o pessoal a destravar esta dificuldade. Então, a forma mais adequada que encontramos e também mais interessante, mais agradável, às vezes nós não temos tanto tempo de folhear o livro, o físico, estar a ler. Aliás, você se estiver a conduzir, nem é recomendável estar com algo físico, seja o telemóvel ou o próprio livro, e estar ali a ler o livro. Mas se puderes pegar um audiobook, e nós selecionamos mesmo a dedo cada livro que nós damos, assim para os mentorandos lerem, então aí o pessoal consegue aproveitar, tá vendo? O incentivo é de casa até o serviço. Deixa de ouvir talvez notícias que só vão fazer-te mal à sua saúde mental, tá vendo? Alimenta a sua mente com informações que valem a pena, que impactam na sua vida. E o que a Marlene está a passar é isso. Ela, à medida que vai recebendo as tarefas da semana, como o caso da leitura de um livro, em vez de estar ali a ouvir música, outras coisas que não agregam valor, põe o auricular ou passa para o Bluetooth do rádio e começa a ouvir o audiobook, tá? O livro, a leitura do livro. E você aprende muito, cresce, não é verdade? Cresce bastante. É. Tanto até mesmo este hábito. Porque eu também estava a ter dificuldade mesmo na minha vida profissional por conta disso, a preguiça. Agora que já sei que posso transformar aquele livro em audiobook, então assim eu faço. Ok. Yeah. Está disponível aí no YouTube, tem bastante livros, audiobook, que dá para de certa forma assistir. Então, isso já tem estado a destravar muitas coisas, né? Eu tenho estado a destravar muitas coisas. Ok. Agora, por exemplo, eu estou próximo a um exame, né? Vou fazer o meu primeiro exame da minha formação em imagiologia, também tem estado a me ajudar. Porque a preguiça da leitura, aquilo estava a acabar comigo. E eu tenho que ler muito, tenho que saber anatomia. Então tenho que ler mesmo, tenho que saber. Por exemplo, tu vais numa imagem, né? Vai fazer uma ecografia, tu tens que saber onde está localizado o fígado. Para isso tens que ler o que passa aí no fígado, quais são as patologias que tem. Então tens que ler, aquilo tem que ler mesmo todos os dias. Saber anatomia, onde é que fica o fígado, onde é que fica o rim, o que eu vou encontrar no rim ou no fígado. Então, se tu não leres, acabas ficando para trás. Aliás, é uma dica do Vitor Hugo Mendes. Quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa, né? Então, leitura faz muito bem. Ela prejudica gravemente a nossa ignorância. Então, se você quer prejudicar a ignorância, leia. Você vai deixar de ser ignorante. Tá vendo? Vai deixar de ser ignorante. E como é que tens conciliado isso, Marlene? Família, trabalho, negócios? Como é que é? Mãe de 6 filhos? Epá, isso é uma super mulher. Isso é uma luta muito grande. Uma heroína. Querer é poder, como se diz, né? Querer é poder. Os meus filhos têm me ajudado. Eu também tenho passado isso para eles. Passo isso para eles porque, nesse caso, eu arranjei uma funcionária, né, para ajudar nos serviços de casa. Uhum. E a minha filha mais velha, ela vai monitorizando, ela monitoriza as coisas e ela tem me ajudado bastante nisso, né? Ver os irmãos, ela já vai preparar a pasta dos meninos de noite, a roupa. De manhã eu salto da cama 5 horas, até os meus pequenos 2
Eles acordam às 5h30. 5h30 eles já estão acordados, já tomaram banho, quando Uau. eu saio do quarto, eu encontro Muita eles já. disciplina, hein? Sim, eles já estão aí, disponíveis, preparados, porque eu, no máximo, tenho que sair de casa às 6 horas. Ok. No máximo, tenho que sair às 6 horas. Então, eles já têm que estar preparados. Quando eu levantar às 5h30, e eles já tomaram banho, e eu sou a única coisa que vou fazer, eles dão um pequeno almoço, lanche, tudo já está na pasta, eles levo e lhes deixo na porta da escola. Eles entram, eu também sigo o caminho. Chego no serviço, eu de lá às 6, até chegar na escola dos meninos, 6h20, 6h30 mais tardar. Quando forem menos para as 8, menos 10, menos 15, eu já estou no serviço. Ah, então tu é que levas os Eu meninos deixo os para a meninos para a escola? escola, depois é que vou trabalhar. Epa, isso Então, se eles atrasarem, eles ficam. é de tirar o chapéu e Eles atrasarem. realmente aqui... Porque tem uma dizer, reunião lá no serviço todos os dias às 8 da manhã. Se tu atrasares 15 minutos, já não entras na reunião. Fantástico. E automaticamente tens falta. Então, tem sido uma ginástica muito grande mesmo para mim. Depois tem que voltar, tem que conciliar. Também a minha vida espiritual, também tenho que ler a Bíblia, tenho estudos para fazer, tenho reuniões para assistir. Não tem sido fácil, mas tenho tentado me virar. Algumas vezes tenho falhado também. Mas pronto, à medida do possível, eu tenho feito aquilo que posso. Ainda agregas o lado espiritual, ou Sim. carregas o lado Tenho espiritual que em torno carregar, disso porque tudo. sem ele nós não conseguimos. É verdade, Em primeiro lugar, Deus. é né? verdade. Sem Deus, tudo que nós fizermos não vai ser possível. É verdade, é mesmo. E tá vendo, pessoal, nós a nível da mentoria, nós temos todas as semanas um livro da Bíblia que eu passo como tarefa, que é para o pessoal fazer, ler um livro. Quer dizer, a conexão com Deus é muito importante. Uhum. Tá vendo? Isso é assim, deve estar ali no top. Deus em primeiro lugar, o resto complementa-se. Não é? O que não der para fazer essa semana, fazes a próxima, mas tudo numa correria. E outra coisa, uma das tarefas também que eu tenho tido, né, na mentoria, quem me ajuda é o meu pequeno. Ok? Viemos aqui na Marginal, porque eu tenho que trazer eles porque querem vir no carrossel. Então aproveito o caminhar. Oba. E eles caminham comigo, não, vamos, já está na hora, mamãe, vamos. Às vezes já cheguei cansada, 19 horas, não, mamãe, vamos. Eu venho, nem que for para 1h30, vou caminhar até lá. Ao voltar, eles também estão todos felizes, porque brincaram, então isso também ajuda, facilita. Quer dizer, unes o útil é agradável. Tá vendo? Levo para passear, eu também consigo fazer um exercício. Porque de manhã não tenho o mesmo tempo. Então, Ok. Então, esses são os famosos micros resultados, tá vendo, Marlene? Quando tu fazes os micros resultados, cuidar da sua vida pessoal, a sua saúde. Aliás, pelo curso que está a fazer também não tinha como ser diferente, né? Porque senão não vai viver aquilo que normalmente tem estado a aconselhar aos seus pacientes, que é cuidar da saúde. Cuidar né? da saúde, é verdade. E Tá tem vendo? mais. Quer dizer, essa mentoria até veio mesmo para me dar uma outra visão, porque eu estava excessivamente cansada, sentia-me muito cansaço. Mas saber que tem outras atividades como essa, tenho que ler um livro, tenho que ler a Bíblia, tenho que fazer exercícios, e tem outras coisas para fazer, ainda tenho às vezes tirar um final de semana, para ficar com as outras mentorantes, para nós vermos como é que está a ser a nossa vida, essa conta, do plano dela, aquela conta, e tem sido muito bom. Tivemos um encontro na HCTA em Uau. tempos. Uau. Foi muito bom, foi muito bom, aí trocamos ideias e estamos até atrasadas, já devíamos ter outro esse mês, acho que a semana passada falhamos, mas acho que vamos já acertar, porque interagir entre amigas, todas as pessoas que fazem estamos todos no mesmo, Na mesma frequência, né? Sim. Uma que às vezes tu escutaste, não percebeste, a outra percebeu. Certo. Então juntamos para ver onde é que estamos a falhar, onde é que temos que acertar. E tem sido muito bom. Nota 10. Isso é bom, isso é ótimo. Então, E tá logo bom, escolheram HCTA. HCTA. Poxa, vocês não... Essa senhora... Somos rija. Gostei desse detalhe. Próxima vez vamos ver qual é o hotel onde iremos. Ok. Sim, porque nós podemos. Tá Isso vendo? também proporcionar-nos, né, um prazer. Nós trabalhamos e eu em tempos estive a ler o livro, esse último
eu falava de como gerenciar o nosso dinheiro, né? Que a gente trabalha. 10% nós tiramos para o nosso lazer. Então, um deles é esse. Ok. Vamos lá no HCTA, bebemos um sumo, comemos alguma coisinha, faz parte. Muito Sentimos-nos bem. bem também. Isso é Quer dizer, bom. pensar sobre isso. É muito caro, é difícil, tu nunca vais evoluir. É verdade. Então, São os bloqueios, né? Bloqueios, Que sim. parece que aquilo é só para outros, para outros, para nós nós não. não. Nós também podemos. Nós também podemos. Imagina, pessoal, veja essa vista linda com os arranha-céus, os iates e etc. que ficam. É pena que vocês não tenham essa vista aqui para os iates. Quer dizer, todo esse sucesso, todo esse crescimento, seja profissional, seja econômico, seja financeiro, seja. Quer dizer, todos nós podemos alcançar. Nós não podemos alcançar. Está tudo aqui, está vendo? Amém. Se nós tivermos só aqui a virada de chave, nós conseguimos acessar essa frequência e também conseguimos ter o êxito, sem deixar Deus de lado, não Sem é? deixar Deus de lado. Deus em primeiro lugar. Sem deixar a família de lado. Não, Não a é? família não fica. Eu tenho uma coisa muito engraçada, que às vezes quando eu conto, nas histórias eles acham engraçado. Eu tenho um dia de rico na minha casa. Opa, todos os um meses. dia, Nós chamamos o dia de rico. ok, dia de rico. O dia de rico é quando eu recebo o meu salário, tiro um dia para sair com os meus filhos e tipo um restaurante, num sítio de lazer, e cada um escolhe o que vai comer. Fantástico. Não importa quanto é que vamos gastar, mas aquele é o nosso dia de rico, cada um pode. Epa, esse Então, merece todos os aplauso, meses- Leandro. Todos os meses eu tenho feito isso. Ah, Sinto-me bem. Vais gastar muito dinheiro aí, mas eu estou com os meus. Sim, 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 Eu sim. tenho que sim, proporcionar sim. essa vida a eles e a mim também. Então, todos os meses eu tenho um dia de rico. E para mim é satisfatório. Gostei dessa, Yeah. gostei. Sério, de coração, gostei. É assim, isso chama-se desfrute. Desfruto, sim. À medida que você for fazendo as coisas na sua vida, à medida que fores crescendo financeiramente, você tem que desfrutar a vida. O meu pai sempre dizia assim, não é pelo facto de estares a levantar paredes, meter semente, rebocar paredes e etc., que você vai deixar de desfrutar, comer, beber e aproveitar, tá ver, as oportunidades que a vida nos oferece, estás a ver? Então, isso é desfrute. E nós temos de aproveitar o máximo, tá vendo? E quando tu fazes assim, parece que não, mas você está a trabalhar, destravando aqueles bloqueios que muitas crianças costumam ter desde cedo. Começam a pensar que talvez o dinheiro é o mal de todo, é a raiz de todo todos mal. os problemas. É um bem necessário. É um bem necessário. Sem dinheiro, Muitos dizem dinheiro não dá em árvore, todo rico rouba, e etc. Quer dizer, você já começa a desbloquear ou destravar isso nas crianças desde muito cedo. Que afinal é algo que eles podem também acessar, é algo que eles podem desfrutar, não é? E eles já começam a crescer com uma outra, visão. tá vendo? Uma outra visão, uma outra realidade, uma outra mentalidade. Tá? Eu estou muito satisfeito de ouvir isso da Marlene, tá vendo? E agora, assim, voltando um pouco para os negócios, quais são as suas aspirações, Marlene? Eu quero crescer, né? Quero crescer financeiramente. E posteriormente eu desejo atingir assim, tipo um patamar que me faça sentir confortável, grandes negócios. Ainda preciso desmistificar isso, né? Uhum. Grandes negócios, atingir mesmo um patamar, aqueles dos grandes, Ok. que eu consiga ter o meu próprio negócio em si. Por exemplo, eu estou a fazer uma geologia, eu pretendo ter um sítio meu, né? Um sítio céu. Sim, um sítio Ok. meu que eu consiga trabalhar, ter os meus funcionários também, abrir não diria uma clínica, mas um centro onde eu consiga fazer, por exemplo, ecografia. Eu que sei de quantas horas por dia eu gasto
aí vou descansar X de tempo, de segunda até sexta-feira, ou na segunda trabalho, quarta não trabalho, quinta, quer dizer, vai chegar um momento que o dinheiro tem que trabalhar por mim, não eu certeza. trabalhar mais o dinheiro. Exatamente. Então eu almejo isso, né? Estás preparada para pagar o preço? Estou preparada para pagar o preço. Eu sei que não vai ser barato, porque quanto mais alto tu sonhares, mais alto tens que pagar o preço. E saber também, já desde a mentoria, que não será fácil no momento todos. Temos que começar do micro Isso. para crescermos. Exatamente. Então, enquanto isso, vai ter altos e baixos, e é próprio, mas desistir nunca. Muito bom. Desistir nunca. O único lugar em que o sucesso aparece primeiro que o trabalho é no dicionário. No dicionário, né? Na realidade, na prática, Isso não é primeiro verdade. você tem que trabalhar. Depois o sucesso. Só assim. Tá vendo? Então tem que trabalhar. Tipo esse último livro que eu estava a ler, Certo. eu falava do tipo a sorte. Uns têm a sorte de ter dinheiro da noite para o dia. E também, se perder aquele dinheiro que ele ganhou, pode já não conseguir. Mas aquele que conseguiu paulatinamente, ele pode até perder hoje, mas ele ainda vai conseguir porque ele tem a forma de como é que ele vai conseguir esse dinheiro. Então, é trabalhando. Gostei dessa parte, né, do livro. Muito bom, muito bom. Eu estou impressionado, pessoal. Estou impressionado com os micros resultados que a Marlene está aqui a passar, porque a pessoa às vezes pode estar aqui a fazer a mentoria, a passar uma série de insights, e se não tiver o feedback, não sabe até que ponto é que isso está a impactar na vida da pessoa. E quando a Marlene traz isso, assim, na primeira pessoa, algo que eu nunca ouvi, estamos a fazer aqui essa conversa, e estamos apenas há 2 meses e poucos dias, estás a ver? E ela já traz isso assim, isso é um feedback muito, mas muito relevante. E eu desejo que a Marlene continue ali a dar ali o seu melhor, porque é o que eu tenho estado a dizer, eu posso levar-vos até a água, mas não vou fazer-vos o quê? Beber água. Não vou vos dar de beber, né? Agora vocês estão lá na fonte. Vamos beber. Bebam. Faça também um esforço, né? Sim. Bebam. Aí você está a fazer exatamente isso. Você está a tentar mergulhar ali e beber da boa água. A ver? Então, recomendarias essa mentoria para mais pessoas fazer, assim, seja amigo, pessoas afins? Com certeza, eu recomendaria, porque é uma forma de, como eu diria, de nos regular, né? Tu às vezes podes ter, é o que se diz, há pessoas que têm, por exemplo, dinheiro, mas não têm visão, como é que vão gastar esse dinheiro, como é que vão investir. E essa mentoria ajuda-nos a como nós racionalizamos o nosso dinheiro, aonde, como fazer. Então eu recomendo. Okay. Recomendo bastante as pessoas a aderirem. Esse ano já não será possível, mas o próximo ano eu recomendo todo mundo a fazer uma mentoria, né? Para ver como é que vai fazer os negócios, como é que vai racionalizar o dinheiro, como é que vai gastar, como é que vai crescer. Eu recomendo, sim. E algo que eu tenho estado a dizer, Marlene, sobretudo para nós angolanos, é assim, não precisa ser a mentoria do Ernesto. Não precisa, pode ser qualquer, mas só não deixa de fazer. Só não deixa de ler, só não deixa de modelar alguém. Quer dizer, você tem que fazer alguma coisa para crescer mentalmente, profissionalmente, financeiramente. Você tem de fazer alguma coisa, tá vendo? Então, para a mentoria do ano sabático, a nossa mentoria já não está disponível por agora. Vai estar disponível lá para o final do ano. Mas devem ter outras mentorias que estão aí a decorrer, que talvez estejam de carrinho aberto. Então, faça alguma coisa para transformar o 2025, está vendo? Mas assim, Marlene, se tivesse que você hoje, com a idade que tens, né, permita-me lhe tratar de você, ou tu, com a idade que tens, se tivesses que olhar para o teu eu de há sensivelmente 30 anos atrás, achas que esse teu eu de há 30 anos atrás
estaria satisfeito com a Marlene que é hoje? Muito satisfeita. Estaria muito satisfeita porque eu sinto-me que estou na melhor fase da minha vida agora. Ok. Embora com uma idade um pouquinho mais avançada, se calhar, se tivesse menos, né, daqui a que já não fazer mais isso, mas mesmo assim, eu estou muito satisfeita. Por quê? Porque eu nesse momento consigo fazer coisas, conciliar as coisas como antes nunca conseguiria. Por exemplo, hoje eu consigo, né, tive 3, tenho mais 3 filhos e eu consigo conciliar eles, consigo juntar eles, consigo levar eles e ainda tenho a minha mãe que eu cuido também, mas também sempre foi uma mulher mexida, que mesmo que tu não precisas ter o comprometimento de todos os meses lhe dar dinheiro porque ela própria não aceita, diz não, eu consigo me virar aqui, tu também és mãe, tens filho, e então tens que fazer, quer dizer, eu sinto-me melhor agora, uma mulher, eu digo que fui transformada e sinto-me no melhor momento da minha vida. Ok. Eu consigo fazer coisas hoje que antes eu não conseguiria. Boa. Que eu achava que também não conseguiria. Mas hoje, graças a Deus, eu já consigo. Então, acho que estou orgulhosa de mim mesma, né? Estou a crescer exponencialmente, como diz o mentor Manuel. Ok. Estou a gostar dessa fase. Ok, isso é muito bom. E assim, se tivesses que receber um conselho desse teu eu de há 30 anos atrás, da projeção dos teus próximos 5, 10 anos, que conselho é que acha que esse teu eu daria para si? Acho que não, eu diria não desista. Ok? Não desista, continue, que tu podes mais do que isso. Podes mais, então caminha para frente. Muito bem. Aliás, o caminho se faz caminhando, né? É só não ficar parado. Isso é como aquela visão progressiva, tá vendo? À medida que você for andando progressivamente o caminho, você vai começar a enxergar, tá vendo? Os outros quilômetros lá na frente, né? Isso é bom. Então, eu gosto de ter assim essa ideia que a Marlene tem da sua visão futura, né? Não desistir, continuar, porque lá na frente pode ter muitas boas novidades, não é? Pode ter, tem um feito sim. Tem que ser. Se não desistir, terá. Muito bom. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer assim em conversas como esta é sobre aquilo que é a visão da pessoa sobre grandeza. Para si, qual é a sua visão de grandeza? Ser grande, como tu estás a dizer, crescer mais, enfim, o que para si qual é a sua visão de grandeza? Bem, a minha visão de grandeza é evolução, né? Evoluir e conseguir atingir patamares que eu achava que se calhar não conseguiria, né? Conseguir satisfazer a mim mesma, a minha vontade e as pessoas também que estão ao meu redor. Ter o mínimo para mim, o mínimo diria que algo que eu consiga, por exemplo, se eu dizer, olha, amanhã eu quero viajar. Certo. Tem um valor para levar eu e os meus filhos para viajar. Business tem um class. Familiar que está doente, por exemplo, vai para uma cirurgia, eu ter um valor para custear isso. Então eu acho que grandeza, eu vejo a grandeza nesse termo, não como pessoa, a forma de ser não, mas como naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso ajudar, da forma como vou viver, em paz comigo mesma, mas estando a viver de mim mesma, né? Não depender de outro. Ok. Não depender de outro. E poder ajudar aqueles que também querem crescer, ajudarem a essas pessoas para ver como é que eles podem fazer, como é que eles podem se virar. E se puder ajudar também para eles começarem, também, na boa. Então acho isso grandeza. Muito bom. Isso é Essa é a minha transbordar, né? Sim. Chamamos transbordar Sim. na vida de outros, ajudando com que outros também consigam crescer, evoluir, né? sim. E quando nós transbordamos na vida de outros, nós crescemos muito mais. Muito mais, sim. Tá vendo? É como quando alguém que dá de comer uma criança, eu costumo dizer, quem dá de comer uma criança come 2 vezes.
Ok. Então, quando você ajuda outros a crescer, Crescer, você tu também cresce cresce. mais ainda, tá vendo? Então, eu gosto dessa sua definição de grandeza. Queres deixar algum conselho? Estamos mesmo na reta final. Pessoal, estamos aqui a ter a conversa com a Marlene, ela que é a médica empreendedora, tá? E com, assim, visão de negócio bastante aguçada lá para o futuro. E temos certeza, nós depois vamos fazer o depois, né? Esse é o antes. Depois vamos fazer ali um vídeo lá para frente, talvez no final do ano, para trazermos aqui um pouquinho da reportagem do antes e o depois. Queres deixar algum conselho, assim, nessa reta final, ao pessoal que está agora a nos assistir? Esteja à vontade. Sim, pessoal, o conselho que eu quero deixar é a vida que nós temos agora, né, o país em que a gente vive, empreendedorismo é a melhor escolha que qualquer um pode fazer. Então, não desistam dos vossos sonhos, não desistam dos vossos projetos, leiam bastante e sigam na risca tudo aquilo que planeou. Porque o que vai nos fazer crescer, às vezes, é o que a gente planeia. E fazendo isso é que vamos ter que escrever o que é que eu planeio daqui a X de tempo, marcar metas, né? Daqui a X de tempo eu tenho que conseguir isso, tenho que fazer isso, tenho que conseguir isso. Então, só escrevendo e todos os dias eu lá ler o que é que eu planeei para esse ano, eu planeei isso, então tenho que fazer assim. Seguir metas, ter alvos, né? Se diz ter alvos. Então, esse é o conselho que eu deixo. Não desistam, leiam, empenhem-se, é trabalhoso conseguir aquilo que a gente quer, mas com muito esforço é possível. E dizer também para todo mundo, né? Eu sou médica, conforme já espelhamos aqui, mas também sou empreendedora, então quero crescer mais ainda. Estou a trabalhar ainda naquilo que é o visual das crianças, acessórios, tudo que as crianças, não só as roupas, né? Por exemplo, cintos, suspensores, laços, tudo isso para crianças. Todo mundo que precisar, né? Eu estou aqui para ajudar naquilo que é a imagem das crianças. Também já trabalhei com adultas há algum tempo e posteriormente ainda vou continuar, né? Ajudar as senhoras a apresentarem-se, serem aquelas mulheres elegantes. É tudo quanto tinha para... Epa! Boa! Como localizar a Marlene? Se alguém desejar, por exemplo, investir ou apostar na Marlene, nesse seu projeto de imagiologia, abrir um espaço, talvez alguma parceria. Um dia depois vamos falar sobre este investimento, quanto ficaria envolvido, mas se alguém desejar interessar-se, como é que se pode localizar a Marlene, até mesmo por causa do teu negócio de venda de roupas, seja nas redes sociais ou algum contato, esteja à vontade, que é para partilhar aqui. O meu contato atualmente é o 923 43 49 23. 923 43 49 23. Podem contactar também a partir do TikToker, Marlene Raila, ou no Facebook, também é o mesmo nome, Marlene Raila. Eu estarei aí, podem contactar-me e estarei disponível para qualquer pedido, qualquer eventualidade que alguém precise. Então, pessoal, esta foi a conversa com a Marlene. E esta aqui é a médica e também empreendedora. Espero terem gostado dessa pequena resenha que fizemos aqui em torno da vida dessa magna senhora, uma verdadeira heroína, tá? Tudo quanto ela passou-nos aqui. Espero que ela também tenha estado à altura de agregar algum valor para todos vocês, tá? Então continuem aí a assistir os nossos vídeos. Para quem ainda não é subscrito ao nosso canal, aproveita, subscreve agora mesmo. Continua a nos seguir. Vamos continuar a transmitir aqui várias lives ou vídeos gravados de alta relevância, com altos conteúdos que possam agregar valor nas nossas vidas. Não esqueça de ativar o sininho e também partilhar esse vídeo com várias outras pessoas. Vamos ajudar a nossa Marlene aqui, aquela que tem assim aspirações empreendedoras muito claras, tá? Vamos ajudar. Quem desejar aqui a roupa dos 0 até os 10 anos da Marlene, nos
não deixa de procurá-la pelo TikTok, tá? Pelo Facebook. E assim, com certeza que você vai ser parte integrante de colocar um bloco, um tijolo aqui nesta edificação da Marlene. Tá, pessoal? Foi um grande prazer e um grande abraço para todos. Até já.